Essa semana eu perdi horas tentando fazer uma tarefa aqui no trabalho e no final das contas o problema era comigo mesmo, porque eu estava escrevendo errado. E muitas vezes vai ser assim, você não precisa de ninguém além de você para poder atrasar o seu trabalho e te atrapalhar. E muitas das vezes acontece também nos cursos, nos tutoriais que você pode estar consumindo. Você acha que você fez 100% certo, o que está seguindo ali o passo a passo do curso, mas tem um detalhe que você acaba não percebendo que você fez errado e por isso aquilo que você está tentando fazer não está funcionando. Só que o problema não é com o curso, não é com nada disso, o problema é com você mesmo. E não tem muito como fugir disso e eu vou mostrar algumas situações que eu passei essa semana nesse vídeo. Eu fui testar um endpoint post e eu comecei a receber uns dados undefined, cara, e eu não entendia o porquê. E depois de quase 2 horas eu vi isso aqui. Aqui não são dados reais, né? Eu mudei a rota, o token, mudei tudo aqui, né? Mas só para mim poder dar um exemplo para vocês. Eu tinha testado enviar esses dados pelo Postman, não tinha conseguido. E aí eu também estava testando por aqui, que é uma extensãozinha no VS Code para a gente poder passar nossa rota e testar as coisas. Porém, esses dados aqui, eles estavam vindo todos undefined, não estava indo de forma alguma. Aí depois de eu mexer aqui, mexer no Postman diversas vezes, pelo Postman eu consegui consertar isso, fazer esses dados chegarem, porque na verdade era uma propriedade que eu estava passando ela da forma errada. Mas beleza, depois que eu resolvi lá no Postman, eu vim tentar por aqui também, né? Que normalmente eu uso mais por aqui. E não estava indo. E o erro do que estava acontecendo aqui era esse enter aqui, essa quebra de linha. Que ele, na verdade, ele deve funcionar assim. E aí depois ele vai e consegue mandar, né, bater nessa rota aqui, verificar o token e mandar os dados certinho. Então agora eu estou recebendo os dados lá. Obviamente os dados reais, não esses daqui, e dá para me dar seguimento na tarefa. E eu perdi quase 2 horas porque eu mesmo estava fazendo um negócio errado. E como eu falei no começo do vídeo, você não precisa de ninguém além de você para poder se atrasar e atrapalhar o seu trabalho. E ainda tem um outro exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco ainda nesse vídeo. Aí depois disso eu fiz uma review ali em todo o endpoint e depois eu comecei a fazer os testes unitários. Depois que eu finalizei os testes unitários, eu comecei a fazer uma rota para poder atualizar essas anotações. E essa parte foi um pouco mais complicada porque eu percebi que eu nunca tinha feito um endpoint de update lá no MongoDB. Eu achei dois exemplos aqui no código, um seria para a gente buscar e atualizar, e o outro seria apenas para poder atualizar. Eu acabei passando um tempinho tentando entender como esses dois métodos funcionavam e tentando buscar mais exemplos. Eu entendi como os dois funcionavam e eu acabei utilizando ali o find on and update. O inglês não tá dos melhores, mas a gente já vai resolver isso. Então eu fui ali, passei o ID dos dados que eu estava querendo atualizar e consegui implementar esse método bem de boa. Aí depois eu criei um controller, criei uns cases, fiz as interfaces, algumas validações para poder verificar ali se o usuário que estava tentando editar aquela anotação foi o mesmo quem criou ela. E aí já era mais ou menos ali 6h15 e eu acabei parando por aqui, encerrando o dia de hoje. E tipo, hoje parece aqueles dias que você parece que não fez nada, entendeu? O dia acabou e eu fiquei com a sensação de que não tinha feito nada, mas boa parte também foi pesquisando essa questão desses dois métodos aí, né, de poder atualizar um determinado tipo de dados ali no MongoDB. Hoje eu comecei um dia resolvendo um PR que era para poder trocar o fundo da tela das nossas submissões. E ela era da mesma cor que está aí no fundo dessa borda, né, mais escuro, e eu deixei um pouco mais claro aí a pedido do Cassiano. E depois eu fui terminar de criar o endpoint para poder atualizar uma anotação. Eu fiz as validações que eu achei necessário e na hora de testar eu não estava conseguindo, velho. Eu estava tomando o erro 400 e eu verifiquei de várias formas, fiz algumas reviews e eu não consegui ver o motivo pelo qual estava dando errado. E tipo, como já era 1 hora aí, eu peguei e parei para poder almoçar. Depois do almoço eu consegui resolver bem de boa. Eu estava passando um parâmetro errado e eu tinha também montado o JSON ali errado para poder atualizar esses dados. Mas aí eu consegui resolver e olha só esse exemplo. Basicamente o que acontece aqui? O usuário ele cria uma nota, então ele vem aqui, faz a nota, a gente pega essa nota e salva no banco, né? Aí tem mais alguns dados, mas não tem nada a ver aqui, por exemplo. Foi esse usuário quem criou a nota. Então eu salvo no banco a anotação, mas também salvo quem criou a nota. Por quê? Na parte de atualizar a anotação, eu preciso saber o seguinte. Vamos supor que esse usuário aqui, ele quer alterar essa nota. Aí ele pega, clica lá no nosso site e fala, ó, eu quero alterar essa nota. Beleza, ele passa os dados dessa nota que ele quer alterar, na verdade a gente consegue pegar isso. E aí eu faço uma verificação no banco, beleza, eu vou lá no banco,
e eu trago todos os dados dessa nota, porque a princípio eu não tenho, né? Então fui no banco, peguei todos os dados dessa nota. O banco me devolveu a nota completa, com todos os dados que... Agora eu vou fazer uma verificação. Eu vou fazer uma verificação seguinte, eu tenho todos os dados aqui, eu tenho quem criou, eu tenho todos os dados da nota. Então eu vou só verificar quem foi que criou essa nota. Então a gente tem aqui, ó, quem foi que criou a nota foi esse usuário aqui. Aí eu faço uma validação. O usuário que está tentando atualizar essa nota, ele é o mesmo usuário que criou? Não é. Então eu não permito que ele atualize aquela nota. Então a gente tem essa validação aqui. Uma parada que eu achei bem interessante, nunca tinha feito algo assim, né? Então eu tive que meio que tentar raciocinar aqui. Algo bem simples, mas eu acredito que ficou certo. Vamos ver o review do PR. Então não é permitido você atualizar uma nota que você não criou. Aí se fosse nesse outro contexto aqui, na verdade esse contexto aqui daria certo, né? Se esse usuário quer atualizar uma nota, a gente vai lá no banco, traz todos os dados dessa nota pra gente poder verificar quem criou essa nota. E aí se for igual, o cara que tá querendo atualizar for igual o cara que criou, então aí a gente consegue permitir que ele vá e atualize a nota. Depois disso eu fiz ali a review no código, comecei a fazer os testes unitários, consegui fechar os testes unitários desse caso de uso aí em 100%. E 3 dias já trabalhando com testes unitários no back-end seguidos assim, fica muito mais fácil o fluxo de eu poder criar os testes. Eu percebo que toda vez que eu dou uma pausa do back-end e fico mais ali no front, quando eu venho para o back de novo para poder começar a fazer os testes, eu, sei lá, demoro um pouco para poder pegar o ritmo novamente. Me surgiu a seguinte dúvida em alguns endpoints que eu fiz aqui. Vamos supor que você é usuário e você quer editar uma nota, cadastrar, deletar, enfim, quer ver todas as notas, você quer acessar os endpoints referentes à parte das anotações. Só que para você fazer isso, você primeiro precisa estar logado. Se você estiver logado, então você pode fazer qualquer tipo de coisa aqui na parte das anotações. Beleza. Para você estar logado, você tem que ter um cadastro lá no banco de dados. Então, no banco de dados vai ter um ID referente ao seu cadastro e eu sei que os dados estão lá no nosso banco. Beleza. Aí o que estava acontecendo? Em todos os casos de usos que envolvia essa parte da anotação, eu estava fazendo, na verdade eu só fiz nenhum, né? Depois outros se eu tiver dúvida aí eu parei de fazer, que era o seguinte, na parte da anotação aqui, eu verificava se o usuário, ele de fato existe no banco. Beleza? O cara já tá logado, eu sei que os dados dele, tipo assim, existe os dados dele lá no banco, porque senão ele não estaria logado, autenticado, e aí quando chegava aqui, eu verificava se esse usuário aqui, ele existia no banco. Só que, teoricamente, ele já existe, porque se ele não existisse no banco, ele não teria nem como estar logado, ele teria que criar uma conta e, teoricamente, também, ele não teria nem como chegar nesse endpoint aqui das anotações sem ele estar logado. Então, eu fiquei com essa dúvida ontem e eu peguei e nos endpoints que eu fiz, né, que eu estava fazendo, eu não fiz essa verificação aqui de ver se o cara realmente, se os dados dele tá no banco, né, se a gente tem um ID referente a esse cadastro aqui. E aí eu fui tirar essa dúvida com o Cassiano e ele me falou que era bom a gente ter essa mesma verificação aqui. Ele falou que, na teoria, de fato, é isso que acontece, a gente já sabe que existe esse cara aqui no banco de dados, então a gente não precisaria fazer essa validação aqui novamente no caso de uso. Mas ele falou que, porventura, o nosso use case ele pode ser chamado por alguma outra coisa que não seja o controle das anotações, né, que passa por essa rota aqui. E aí ele falou que seria bom ter. Mas ele também deixou muito claro que isso aqui não era um problema de ter ou não ter. Mas ele falou que era bom a gente fazer, então eu vou ter que só fazer isso aqui, é bem simples também, mas eu de fato queria ter certeza de que se minha conclusão era pertinente ou não, né? De tipo assim, tá fazendo essa verificação aqui, sendo que o cara já existe. Eu já sei que o cara existe no banco, entendeu? Porque o cara tá logado, tá ligado? Então, achei interessante trazer isso aqui pra vocês, porque foi algo que eu fiquei pensando muito e queria de fato saber se existiria algum motivo pra eu fazer uma validação aqui de novo. E aí eu precisei colocar essa parte dessa validação do usuário em todos os endpoints que eu já tinha criado anteriormente. Depois disso eu parti ali para poder fazer os testes unitários desse novo endpoint que eu estou fazendo de trazer todas essas anotações. Também tive que corrigir os outros testes, né? Agora que eu adicionei mais uma validação. Depois disso eu precisei fazer um rebase e ainda bem que eu consegui fazer ele certinho. Eu também aproveitei para poder dar uma revisada no código e eu encontrei alguns erros simples que era de nomenclatura, mas também encontrei um erro grave em um dos testes. Ele deveria esperar um retorno de um array com objetos, mas ele estava recebendo um defined e eu nem tinha percebido isso, cara. Eu demorei um pouco para poder perceber onde que estava esse erro, mas eu consegui acertar e eu só precisei colocar ali o que eu estava esperando receber, né, que era um array de objetos, e deu certo. E é engraçado, cara, eu fiquei muito preocupado com isso porque eu estava sempre me baseando pela cobertura ali, né, aquele coverage do Jest. E tava dizendo que tava 100% testado ali, eu tava meio que confiando, né? E quando eu fui perceber, tipo, eu fui testar os testes individuais ali, né? Aí esse teste não passou. Aí me identificou ali o que estava errado e eu nem tinha percebido isso. E porque, tipo assim, eu achava que se tivesse errado, ele iria me mostrar ali, lá na cobertura. Mas não mostrou, então só mostrou quando eu testei cada teste unitário ali individualmente, né? Eu testei eles individualmente, depois testei todos eles
mas agora eu vou sempre ficar mais atento com relação a isso e não vou tomar só a parte da cobertura ali como regra, né? Depois disso eu fiz o PR e olha o tanto de coisa que eu fiz, cara. Nem eu mesmo tinha percebido, porque foram 4 endpoints completos com toda essa estrutura aqui do projeto, as interfaces, as validações, cara, um monte de coisas, testes unitários também, tive que criar mock de tudo isso aí. E no total foram 46 arquivos. E como eu acabei a parte do back-end, agora chegou a parte de fazer tudo isso aqui no front-end. E eu já comecei pensando em como todo esse fluxo aqui iria funcionar no front-end. Eu resolvi começar buscando todas as anotações dos usuários, então eu fiz toda a estrutura ali dessa nova entidade e eu cheguei nesse resultado aqui. E aqui no front-end eu já consegui fazer o método para poder buscar as anotações, né? Então aqui a gente está em uma determinada aula, clique em anotações e a gente já tem. Essas anotações aqui eu criei lá no back-end mesmo, né? Quando eu estava testando as outras que eu estava fazendo e eu já consegui pegar todas elas, né? Lá do banco. E agora só é a parte mais difícil, que é formatar isso aqui, deixar de um jeito mais apresentável e também criar a parte de você poder criar uma anotação. Então são coisas que provavelmente vai demorar um pouquinho aí para que eu consiga concluir. Mas de fato eu já consegui trazer essas notas, o que é um grande avanço. Depois disso eu comecei a estilizar aquelas informações. Os componentes que nós temos aqui prontos não iriam funcionar para poder reaproveitar nesse contexto. Então eu vou precisar criar um novo componente e essa vai ser a primeira vez que eu crio um componente reutilizável. Bom, já cheguei aqui nessa conclusão. Aqui eu estou testando duas coisas. Uma é muito importante, que seria a quebra de linha. Então, no outro componente que a gente tem aqui, eu não consigo fazer essa quebra de linha. Mas nesse que eu estou criando aqui, eu estou fazendo com esse objetivo. E outra coisa também que eu estou testando é deixar um embaixo do outro. Então, o resto das coisas aqui vai ser alguns ajustes de tamanho. Ajuste também na questão da quantidade de linhas aqui, para que eu consiga aumentar ou diminuir o tamanho desse quadrado aqui conforme a quantidade de quebra de linhas. E basicamente é isso. Eu tenho que colocar também os dois ícones aqui, um para poder editar, outro para poder excluir. Essa parte eu tenho que ver como que eu vou fazer. E como ele é um componente que eu estou criando para ser reutilizável, eu vou colocar esses ícones aqui como opcionais. Então, se o cara quiser utilizar esse componente em algum outro local, ele pode. E aí ele decide se ele vai querer com os ícones ou não, né? E aí ele pode escolher também o ícone. Eu vou colocar tudo, essas partes opcionais. E eu acredito que vai ser basicamente isso. Enfim, à medida que eu for codando aqui, for aparecendo na tela, eu vou tendo mais ideias e ver como é que vai se encaixar com o que a gente precisa aqui. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.